Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing, o seu programa sobre marketing, gestão, inovação e uma pitada de tecnologia, né? Hoje iremos falar sobre um assunto que tem a ver, que une todas essas áreas, né? Que é a inteligência artificial. Então, se você tem interesse nesse tema, se você tem dúvidas, se você quer utilizar a inteligência artificial na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua empresa, no seu negócio, seja um negócio pequeno, de médio ou grande porte, esse podcast, esse tema é para você. Então, hoje temos um convidado especial que é nosso aqui do. Na verdade, ele é carioca, né? É, É isso, carioca, exatamente. é carioca com coração potiguar e agora está residindo, está morando em Goiás, em Goiânia. E aproveitei a vinda dele aqui em Natal para a gente gravar esse episódio. Eu vi que ele estava aqui, eu já chamei no privado. Ó, antes de você ir, vamos conversar sobre inteligência artificial, que é um tema que a gente já vem conversando há algum tempo, né? E aí, vamos ter essa conversa agora com mais gente ouvindo, É isso né? aí. Então, nosso convidado é o Jefferson Lemos. Ele é administrador, nos conhecemos na faculdade ainda em 2000 e alguma coisa, 2011, 10, 12, por aí, isso, daí pra frente. por aí. Então já faz um tempinho que a gente tem essa parceria. É irmão do Jansen, que também já esteve aqui conosco. E o Jefferson é administrador, é especialista em gestão de projetos e também especialista em BI. Então ele tem uma bagagem boa para falar aí sobre negócios, sobre desenvolvimento de projetos e sobre tecnologia da informação, sobre, enfim, como gerir dados para tomar decisões mais estratégicas, mais assertivas. Então é com você, Jansen. Jansen não, Jefferson. É irmão, né? Mas, Irmão, mas vamos é separar, casa. né? É com você, Jefferson. Se apresenta um pouco, fala um pouco da sua trajetória, né? Eu falei aqui do currículo de forma geral, mas fala um pouco da sua história como profissional, enfim, fica à vontade. Prazer, obrigado pelo convite, primeiramente, né? Um grande parceiro de longa data, o Robson. E eu comecei na área de administração, né? Sou formado em administração. Sou um grande entusiasta da tecnologia, mas sempre fui tangenciando assim a área de tecnologia, né? Mas sou administrador por formação, fiz gestão de projetos, né? Tudo isso aqui em Natal, fiz a especialização em Business Intelligence, tenho também certificação em Power BI, certificado pela Microsoft, e minha trajetória começou lá no curso de administração, com nossos eventos que a gente desenvolvia lá, né, durante a Já graduação. gostava de planilha. Sim, planilhas. O Robson sempre na linha de frente ali, né, planejando as ações de marketing lá, e eu no apoio ali dos projetos, das planilhas, dos processos, né, para que tudo saísse bem. A gente fez parte da empresa Júnior também, da época de faculdade, então a gente sempre esteve no meio assim do movimento, né? E a gente sempre conversou muito, sempre surgiram muitas ideias legais ao longo desses mais de 10 anos aí, né? Isso. E aí a minha trajetória sempre foi com um olhar mais de resolução de problemas, né, de gestão, de processos, mas sempre com um pezinho na tecnologia ali, do que a tecnologia pode nos servir, né, para projetos. Inclusive meu TCC na época da graduação foi sobre a área de tecnologia da informação, mas como, e um pouco do que a gente vai falar aqui, né, como as tecnologias se integram com processos e pessoas, né, porque no final das contas elas servem para um objetivo, para nos servir para atingir algum um objetivo comum, né? Atingir algum resultado mais rápido e mais eficiente. Então, esse é o meu background aí, é o que eu sempre tenho curiosidade de ler, de estudar, e é um prazer estar aqui para bater mais esse papo aí com você sobre esse assunto. Bacana. Vou pegar um gancho aqui, mas vou deixar ele lá para o final. Aí Ok, qualquer coisa você me beleza. lembra Combinado. que não adianta só investir em tecnologia se você não trabalha pessoas e processos, né? Exatamente. Então vamos guardar isso aí lá pro finalzinho. Se você ficar até o final, você vai entender a importância de integrar esses três pilares, né, de qualquer negócio. Perfeito. Eu lembro que eu fazia publicidade, né? Sou publicitário, sou mercadólogo. Eu nunca fiz administração, por mais que eu já tive vontade em algum momento. Mas a gente se conheceu na empresa junto da administração, né? Isso é Sim, legal. Eu gosto muito isso. das pessoas que têm essa iniciativa como voluntário, que está ali na linha de frente, como você falou, né? Se colocando, se dedicando horas a mais para estar estudando, para estar desenvolvendo alguma atividade dentro da faculdade. São pessoas que
a gente olha e vê no mercado hoje que se destaca, né? Então, Sim, é uma dica para você que está estudando, ou enfim, ou que está já no mercado, mas tem a oportunidade de se dedicar a algo como voluntário. Né? Eu lembro que fiz boas amizades, que até hoje, né? O professor Marcelo, o próprio Jansen e sim. muitos outros. Né? Assim, O... eu nunca tive aula como aluno com o professor Marcelo, que participou da primeira temporada aqui do podcast, mas eu aprendi muito com ele. Aprendi sobre gestão, aprendi sobre negócios, aprendi sobre como profissional, como pessoa, né? Então ficou a amizade. Eu acho que é bem interessante a gente abrir esse parêntese aqui, né, para fazer Sim, esse registro. Acho que é bem, bem legal. sem dúvida. Falando um pouco sobre IA, que é o tema de hoje, né? A gente estava retornando aqui, retomando a conversa. A primeira vez que a gente falou sobre esse assunto foi lá em 2023, no início ainda. ChatGPT foi lançado em novembro de 22. Isso. E aí, quando foi janeiro, fevereiro, a gente já estava conversando, trocando figurinhas sobre o uso do ChatGPT e as ferramentas que estavam surgindo na época. A gente até esboçou fazer algum projeto para atender clientes e tal, Sim, mas as agendas não eram compatíveis, cada um seguiu para o seu caminho, mas sempre ali trocando figurinha. Ó, já testou essa ferramenta? sim. Olha esse link aqui, olha esse vídeo. Então, a gente sempre teve esse bate-papo. E é interessante a gente ver a evolução, né? Sim. Chat GPT, acho que era 3.0, né? 3.0 Quando foi isso. lançado, hoje está no 5. E até chegar no 5 tiveram várias versões, tiveram Uhum. vários upgrades, diversas outras ferramentas. No início foi o Chat GPT, depois o Cloud, que eu comecei a testar. Depois veio, antes do Gemini tinha outro, que era o nome do Google. Esqueci agora o nome. Não Mas tô lembrado agora, o nome é, fugiu, mas eu lembro, sim. era uma outra ferramenta do Google antes do Gemini. O Bard, Bard, o exatamente. Bard, que apanhava feio para qualquer uma. Sim, Era assim uma vergonha, né, para o Google, que é uma grande empresa. E hoje o Gemini, eu considero que para algumas atividades, para algumas tarefas, sim, ele realmente é o melhor. Né? Então, assim, a gente vai falar isso também, qual a melhor ferramenta, por onde começar. Mas eu queria que refletir, né, trazer à memória aqui a evolução, né? Como sim. foi seu primeiro contato com IA, o que você como foi essa experiência de usar IA e a evolução de 2023 até hoje? A gente está aqui no segundo semestre de 2025. Como é que foi essa trajetória? Para que você usava? Para que você usa hoje? Enfim, fala aí sua experiência do início, primeiro contato até agora. Perfeito. Então, a gente conversou lá em 2023, né? Então, na época ali, meio que inteligência artificial era, na verdade, o chat GPT era sinônimo de inteligência artificial, né? Então, assim, quando você falava inteligência artificial, você pensava, não, chat GPT. Era meio que assim o único. Já existiam outras, mas era o que era o mais conhecido, né? Então, a gente ainda estava ali testando, vendo as possibilidades que poderiam ser feitas ali, né? E na época, acho que como todo mundo, eu usei como um curioso, né? Eu comecei ali a testar, você começa a perguntar coisas aleatórias, né? Para ver ali o do que ele pode fazer, né? Fazer perguntas. Não, deixa eu ver se isso aqui realmente sabe, né? Palmeiras tem mundial? Perguntas do tipo, Pergunta Palmeiras do tem que todo Mundial, brasileiro já fez no que, chat isso, GPT, né? Palmeiras tem Mundial, quais os números da Mega Sena, você fica testando lá, né? Para você sem entender ali o que tem por trás, né? Você vai testando, vai vendo as possibilidades, você vai começando a ter ideias, depois vai vendo que vão surgindo novas tecnologias, outras inteligências artificiais, né? Você vai vendo notícias o tempo inteiro, né? Você abre a internet hoje, abre o Instagram, abre o LinkedIn, só dá isso, né? Mas lá ainda não era esse que chamam de hype. Todo hype por si só não é ruim, né? Mas hoje chama né, o hype da IA, né? Todo mundo fala sobre isso. Então, na época, eu usei mais como um curioso para testar o que ele poderia fazer de fato, né? E aí, com a evolução desses 2023 para cá, quase 3 anos aí, né, considerando que já estamos no final de 2025, a gente vê que surgiram centenas de outras IAs, centenas de atualizações dentro das próprias IAs que já existiam, né? O próprio ChatGPT lançou vários modelos, né? Vários novos recursos liberados para contas grátis, evolução de novos recursos, aumento de capacidade. Então, foi uma evolução que foi se mostrando muito veloz, né? Difícil de acompanhar, assim,
estar em dia com a IA é uma coisa, a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas e aí você vai vendo as diversas possibilidades que existem e hoje eu utilizo para trabalho, utilizo para vida pessoal também, né? Utilizo para processos, utilizo para geração de conteúdo, utilizo para melhorias de, de algumas lacunas que eu talvez não esteja conseguindo identificar ali no trabalho, ou mesmo ter ideias, né? Gerar ideias novas, é um ótimo uso da IA, inclusive. Então você vai ganhando ali, à medida que você vai usando, você vai entendendo como é que funciona e você vai tendo novas ideias de uso, né? Porque ela própria vai gerando ideias e você vai retroalimentando aquilo. E aí hoje você consegue extrair muita coisa legal da IA. E hoje eu utilizo de forma... Já abro o notebook para trabalhar, já tem minha pastinha nos favoritos ali, né? Com as IAs, já abro ela no cantinho, assim, na segunda tela que eu utilizo para trabalho. E ela já fica ali como um assistente, né? A gente vai falar sobre isso também, né? Um assistente pessoal ali para fazer as coisas melhor e mais rápido. Então, hoje você imagina trabalhar sem IA? Você começou Hoje como não. curioso, mas Como depois foi curioso, incorporando ao trabalho e hoje é difícil, né, é imaginar difícil, você iniciar um projeto sem usar IA em alguma etapa. É Sim, claro que ela não faz tudo, dependendo da exato. atividade que você desenvolve, mas começar com a página em branco Sim, não é faz mais diferente. Não sentido, faz né? mais sentido, né? Hoje posso dizer que ela faz parte da minha vida e faz parte das nossas vidas, né? E vai fazer parte da sua também, tá assistindo a gente. Se não faz ainda, vai fazer em algum nível, em algum grau, claro, dependendo da necessidade, né? É. Mas em algum momento ela vai te ajudar e vale a pena testar se você não usa ainda. Você querendo ou não, já faz parte da sua Já usa, vida. Já usa. Então, assim, alguns anos atrás, quando foi o marketing digital, que o boom foi o marketing digital, as redes sociais, né? Eu formei em marketing em 2010, 2011. Então, era muito Facebook ainda, o Instagram ainda quase não existia. Era um aplicativo comum ainda, né, que depois foi comprado pela Meta, né, pelo Facebook, e se tornou o que é hoje. E a gente visitava as empresas e tentava convencer os empresários da importância de investir em rede social. Naquela época, era realmente convencer. Eles não entendiam o que era, não entendiam a importância, não entendiam o impacto. E é uma frase que eu usava para convencer os clientes a investir em rede social sua empresa já está lá. Ele, como assim? Seus clientes estão lá, seus concorrentes estão lá, já estão falando sobre você lá, você tem que somente assumir o seu lugar e dar voz à sua empresa. Então, isso era sobre redes sociais, né? Marketing digital. E aí é muito semelhante hoje ao uso da inteligência artificial. Ou você usa de forma ativa, estratégica, ou você usa de forma aleatória, ou é usado, né, manipulado por alguma IA. Alguma empresa está usando para tratar os seus dados, para influenciar no seu processo de compra, né, para agilizar o seu atendimento, para agilizar o processo produtivo e entregar algum produto para você. Então, é melhor que você tenha consciência, você tenha ali as ferramentas disponíveis e o conhecimento necessário para você utilizar de forma estratégica. Eu uso muito essa palavra estratégica porque não você utilizar de qualquer forma, não como curioso, não só para fazer perguntas bobas, mas para usar para reduzir o custo do seu negócio, para ser mais produtivo, para ser mais assertivo, né, para você estar à frente do mercado. E ainda tem tempo. A gente está falando aqui de quase 3 anos de uso de IA. Imagine quem está começando agora vai ter que entrar nesse turbilhão, nesse tsunami de informações, aí vai ficar cada vez mais perdido. Então, eu sempre falo, se você não usa IA ainda, você está no mínimo 2, 3 anos para trás, né, atrasado, e você vai ter muita coisa para correr atrás para poder se atualizar, para poder colocar em dia. E é claro que amanhã você vai estar em dia porque, aliás, você vai estar atrasado porque todo dia surge uma centena de coisas, mas é importante ter essa preocupação, né, de se atualizar, de ter ali uma fonte segura de informação. E aí é um risco também de se perder, né? De você sempre estar buscando uma ferramenta nova e não utilizar nenhuma de forma segura, de forma ali constante. O que você faz hoje? E essa aqui é uma pergunta que não é muito simples, né?
Mas o que você faz hoje? Qual a sua dica para que a pessoa não se perca? Assim, eu tenho essa fonte de informação, eu tenho essa ferramenta aqui, ou essas ferramentas que eu utilizo como base, e outras eu saio testando, eu uso de vez em quando. Como é que funciona para você no uso da IA no dia a dia? E para não se perder, ou para não ficar para trás, enfim, nesse cenário. Perfeito. De fato, né, como você falou, não usar IA hoje, você realmente está atrasado aí uns 2 anos, né? Mas calma, que tem solução, né? Também o fato de você estar atrasado, digamos assim, não quer dizer que é o fim, porque ninguém de fato está em dia, né? 100% atualizado com a IA, porque isso é impossível, né? Então todos os dias lança um modelo novo, todo dia tem uma IA nova, todo dia tem um novo recurso de uma IA que já existe, então é muito difícil você conseguir saber de tudo, né? Eu diria impossível, né? Você entender todas as ferramentas, saber tudo que ela faz, né? Então, hoje com a internet você dá um Google, inclusive quando você busca no Google hoje, a IA já está ali por trás também, né? Mas você abre o Instagram, tem várias páginas, agora mudou tudo, mudou o jogo, e agora a nova IA vai acabar com tudo. E depois você vê que não é exatamente aquilo, né? Que foi mais um recurso que foi lançado. Faz parte também, a IA tá, né, recebendo muitos investimentos no mundo, então muitas empresas surgindo, tem marketing também, né, por trás, então calma, faz parte, né? Mas eu diria que, como você falou, o uso estratégico, né? Então tem que dar um passo atrás e perceber que problema, né, que eu quero resolver, né? O que eu estou precisando, quais são os problemas que eu tenho hoje na minha empresa, no meu negócio, que eu preciso resolver, né? Veja que eu falei, preciso resolver, e não necessariamente eu vou resolver com IA, tá? Né? Exatamente. Então, assim, primeiro eu tenho qual, né, o termo popular, né? Qual é a principal dor? Qual é o problema aqui? O que eu demoro muito para fazer? Poderia fazer melhor, poderia produzir mais, poderia vender mais, né? E eu não estou conseguindo. Como é que eu saio disso aqui, né? Pensar onde estão os gargalos, né, da Exatamente. empresa. Tipo assim, eu tenho que fazer isso todos os dias ou toda semana, isso é repetitivo, isso é, tenho que dar uma planilha aqui e atualizar o sistema, depois tenho que baixar o relatório do sistema e atualizar outra planilha. Preciso gerar nota Talvez, fiscal, né? E aí, né? Você tem um exatamente. problema ali que você, pô, isso aqui me tira o sono. Você sabe quando você acorda segunda e fala, pô, amanhã de novo, né? Vou ter aquela pilha de coisa que acumulou e vou ter que fazer aquilo tudo de novo. Beleza, esse é um problema a ser resolvido, tá? Será que tem algum IA, né, que pode me ajudar nisso, né? Normalmente as IAs mais comuns, as mais populares, já podem ajudar nisso, sem dúvida alguma, né? Uhum. Então já é um ponto que já fazendo uma pergunta e já respondendo, sim. Já existem as mais comuns, que, né, como ChatGPT, né, Gemini, elas podem ajudar em alguma etapa do processo. Talvez não necessariamente automatizar o O processo fluxo inteiro, completo, mas em alguma etapa que você tem algum gargalo, ela pode ajudar. Mas essa reflexão é importante porque você pensa de forma estratégica. O que eu estou querendo resolver e eu vou procurar uma IA que possa me ajudar nisso, né? Então, hoje eu utilizo, né, eu tenho nos meus favoritos lá, né? Eu tenho ChatGPT, tenho Gemini, tenho Cloud, tenho DeepSeek, eu tenho... agora me fugiu a memória, mas tenho Gama, tenho... Tem outras IAs lá salvas, que eu não vou lembrar de todas agora, que é uma pasta imensa de favoritos, né? pois é. Mas dependendo do que eu quero fazer, às vezes eu quero gerar um texto, às vezes eu quero gerar uma imagem, um exemplo simples, né? Preciso gerar conteúdo, preciso fazer um post, né? Preciso descrever alguns processos, preciso resumir uma planilha, né? São tarefas relativamente simples, mas eu penso, tá, mas acho que eu vou colocar isso aqui no Gemini, que eu acho que... Ou você pode usar, inclusive, mais de uma, né? Comparar os resultados, as saídas, né? A gente vai falar disso também. Mas eu acho que é por aí, você pensar o que eu estou querendo resolver, né? E o que IA pode me ajudar, né? Hoje, com a quantidade de IAs que existem, você fazendo uma pesquisa simples, você vai encontrar alguns nomes de ferramentas que são mais voltadas para a necessidade do que você precisa, né? Então, e você pode talvez chegar à conclusão de que a IA talvez não seja, né? Ainda não seja o Ainda não momento de usar seja IA. o momento de usar, É. que a gente também vai falar sobre isso rapidamente, né? Mas acho que esse passo para trás é fundamental, porque na ânsia de você querer estar atualizado, né, você faz uma conta na primeira IA que você veja, você já sai jogando tudo lá e aceita a resposta que vem da IA e já vai aplicando, né?
E talvez você só amplifique o problema, né? Você usando a IA sem estratégia, sem critério, você só amplifica o problema que já existe, só que com a sensação de que você está fazendo algo bom e está atualizado ali com o mercado, está usando IA, mas às vezes não é a forma mais adequada de uso, ou talvez não é o que você precisava. Então acho que o grande ponto-chave é parar e pensar, né, o que eu estou querendo resolver, onde que eu quero chegar, né, e como que a IA, como eu falei, eu trabalho na segunda tela com ela como minha assistente, né, então eu, né, quero um resultado e eu vou usar a IA como uma ferramenta que vai me ajudar a chegar no resultado, mas eu tenho que saber qual é o resultado que eu quero, né, o que eu quero resolver. Eu estou com problema de atendimento, né, os atendimentos estão demorando muito, estou perdendo venda, né? Estou perdendo cliente. Isso é um problema sério, né? Então já está muito claro que eu preciso resolver aí. Mas como, né? Ou que etapa desse processo de atendimento eu posso... Exato. E aí você Né? falou uma palavrinha no começo, vamos deixar lá para o final, mas vamos utilizar agora. O processo, né? É ter Processo. o processo mapeado, Sim. né? Geralmente, falando de vendas, a gente está falando de funil de vendas. Então, assim, atração, qualificação, a venda em si, né? A conversão do lead. E aí, se uma dessas etapas está travando, está perdendo muito cliente nessa etapa, você vai resolver essa etapa. Talvez as outras estejam fluindo bem, né? Isso é para todas as áreas da empresa, né? Todo departamento, toda área da empresa tem um processo básico. Mesmo que não esteja mapeado, não esteja documentado, mas existe. Está ali oculto e as pessoas seguem um processo, né? Talvez seja o primeiro passo, e aí uma coisa que eu sempre falo é, antes de pensar em qual ferramenta, é necessário mapear o processo da sua empresa. E aí a gente vai identificar onde aplicar IA, qual a ferramenta vai ser útil para essa tarefa, para essa função, quem vai utilizar IA e treinar essa pessoa. Não adianta também chegar e editar. A partir de segunda-feira todo mundo vai usar IA. Sem preparo. Né? Criar uma Imagina conta, né, no a ChatGPT para todo segurança da mundo e dar acesso informação. para todo mundo e vamos lá, Exatamente. né? Não Exatamente. funciona. Então, é importante, primeiro passo, mapear o processo, identificar as lacunas, os gargalos, e aí aplicar IA de forma, até como teste, por exemplo, colocar 30% da operação para validar a hipótese, que às vezes, beleza, ajuda, mas o processo se torna mais lento com IA, ou se torna mais caro, porque são ferramentas americanas que você paga em dólar às vezes. Então, talvez no futuro, daqui a 6 meses, vale muito a pena, mas agora ainda não vale a pena aplicar 100% de IA. Talvez uma tarefa na próxima etapa vale a pena utilizar IA, mas nessa etapa primária ainda não. Então essa análise é feita caso a caso e tem que ter alguém que entenda, né? Tem que ter alguém que tenha esse olhar mais estratégico, e é por isso que a gente trabalha com assessoria, com consultoria, mentoria, e você também trabalha com educação nessa área, né? Sim, isso. Você vai falar um pouco mais à frente depois, mas esse é o primeiro passo. E a gente está falando de erros e acertos no uso da IA. Qual você acha que é o principal erro, ou o erro mais comum de quem quer adotar IA, que você conversa com as pessoas, a pessoa diz, estou usando IA. E quando você vai entender como ela está usando, você diz, não é bem por aí. Vamos com calma, dê um passo atrás. O que você percebe hoje que é um erro comum que as pessoas poderiam evitar no uso da IA? E aí, seja pessoa física, seja empresa, Sim, em geral. perfeito. Nos dois casos, né, tanto para pessoa física quanto para empresa, né, o uso da IA ela permite 1 milhão de possibilidades, né, e aí que está o problema, né. Então a IA, né, que a gente chama de IA generativa, né, que é a IA mais popular, né, que a gente utiliza hoje, ela basicamente ela utiliza a estatística, né, e probabilidade para gerar texto, né. Então isso quer dizer que a resposta muitas das vezes pode não vir de forma correta com o que você precisa, né. Então, primeiramente, um dos principais erros é a forma que você pede, né? Aí a gente volta um passo atrás para a clareza, né? O que eu estou querendo, né? E por isso eu falei nesse ponto, porque até para quando eu for utilizar a IA, quando você for utilizar a IA, você tem que saber pedir para ela, né? Então, acho que o principal, né, erro é o uso dessa forma sem critério, né? Sem estratégia. Você pede, por exemplo, eu quero melhorar meu marketing, né? Quero melhorar meus posts, quero vender mais, né? E ela vai gerar um texto que parece, né, muito legal, né? Ela vai gerar uma estratégia ali, né? Pode até alucinar, né? O que a gente chama de alucinação, né? Ela
vai gerar texto, vai gerar uma estratégia e o segundo erro, você não vai conseguir saber avaliar a saída, né? O que a IA trouxe ali para você faz sentido, né, para o seu negócio, faz sentido para sua ideia, né? Você e o pior, né, você aplicar às vezes algo que não está muito claro, que não foi bem solicitado para a IA, e você aplicar aquilo que ela falou que parece ali com ares de certeza, né? A IA sempre escreve muito bem, né? Sem erros de Ela português, mente muito bem. sem erros ortográficos, né? Você é Isso. convencido, né? Perfeitamente de que aquilo, ela fala com certeza de algo que ela não tem certeza, mas é uma IA generativa, né? Ela gera texto. Então, acho que o principal problema é isso, você não ter a clareza do que vai utilizar, não ter uma estrutura é o que é chamado tecnicamente de prompt, né? É o que você vai pedir para a IA, o objetivo e a saída, né? O que você quer que a IA te entregue. E não ter essa clareza de montar esse prompt, né, faz com que você tenha saídas aleatórias que não atendam a sua necessidade. E você aí entra no inverso, você começa a perder tempo com a IA, porque você está pagando pela IA, se você utiliza uma paga, ou mesmo se você utiliza uma gratuita, mas você está perdendo tempo, porque você fala aqui que você quer melhorar suas vendas, eu quero melhorar meus posts, quero aumentar meus seguidores, mas você não deu contexto, né? Então a falta de contexto é um problema também. Então você não deu contexto, ela vai gerar ali uma solução para você, você vai tentar aplicar ou não vai entender, vai ficar discutindo com a IA, né? Vai pedir de novo, vai testar. Às vezes vai dar certo, às vezes dá errado, e você volta para lá e fala, pô, não é para mim a IA, né? Não dá certo. Esse negócio É, de IA é uma mentira, né? E tal. é. E Eu aí, acho que essa é a raiz de muitas frustrações, né? As pessoas têm uma expectativa muito elevada sobre a inteligência artificial, mas não no sentido que ela não consiga atender bem, mas no sentido que ela não foi desenvolvida para aquela função, né? exato. Então, eu acho que o primeiro ponto é realmente fazer um alinhamento de expectativa, entender que ela não vai entregar 100% de tudo, e você entender que, como profissional, você tem que delegar a ela o operacional. O estratégico é seu. Então, assim, você tem que pensar o que você quer para um texto, o que você quer para uma imagem, descrever para ela, seja em tópicos ou seja um parágrafo, e pedir para ela desenvolver um artigo completo. Ou para que ela desenvolva a imagem, né, para que ela gere uma animação de acordo com o que você precisa. Então, se eu Exato. quero uma animação, eu tenho que falar qual o movimento de câmera, qual a iluminação, qual o tipo de lente eu usaria se eu fosse filmar aquilo ali, né? Se eu for escrever um texto, quantos parágrafos eu quero, qual o argumento do texto, qual a base que eu vou utilizar para validar esse texto, né? Qual o argumento e qual a fonte que eu usaria para colocá-lo de Sim. artifício, né? De embasamento do texto. É, se é para uma imagem, qual o cenário que eu quero, também lente, também descrever os personagens que vão entrar naquela imagem. Então, delegar o que é operacional, a parte de escrita. Né? Você coloca ali tópicos e ela vai escrever uma redação. Você colocar ali tópicos e ela vai gerar imagem. Mas nunca delegar a parte estratégica, né? Porque a parte estratégica cabe a você. Você não pode dizer, eu quero uma imagem de uma pessoa fazendo compras. Que tipo de pessoa? Que tipo de compras? Né? Que tipo de ambiente? Para que Que tipo de objetivo? cenário? Para que objetivo? Eu quero usar essa imagem para gerar medo, para gerar ou para estimular uma compra. Né? Porque no marketing você pode utilizar as duas coisas. Você pode Uhum. ou estimular ou você pode inibir uma compra. Gerar demanda é função do marketing, seja ela para diminuir ou para aumentar as vendas. Ah, Robson, o marketing também trabalha com diminuição de demanda? Também trabalha. Né? Às vezes você quer aumentar o ticket médio e você trabalha uma campanha para fazer com que certo grupo não tenha interesse em comprar aquele produto, porque seu público-alvo é um público-alvo mais seleto, menor, você quer atingir aquele público-alvo e desestimular com que outro público compre aquele produto. Então, eu acho que é importante você ter clareza sobre o que você quer e detalhar detalhar isso em prompt, né, de forma bem didática, para que a IA, como se fosse uma pessoa do lado, entendesse o que você está precisando. Também não faz sentido você delegar isso para uma pessoa
se você não diz que tipo de imagem você quer, que tipo de texto você quer, né? Então é desenvolver essa habilidade de Exato. conversar com a máquina. Inclusive, algumas pessoas brincam que a IA é como se fosse, claro, não é simplório dessa forma, né? Mas é um estagiário seu ali, né? Isso. Você vai delegar a função para ele, você tem que dizer, né? O que você quer, o que você precisa, qual o objetivo, qual a saída, o que não fazer, né? O que você não quer também, você pode, né? A estrutura que você quer, ó, você vai fazer quero criar um post, né, para o seu perfil aí no Instagram, né? Então eu quero fazer um carrossel, né, a saída, eu quero que a saída seja, né, 5 imagens, né, sobre Exato. determinado assunto, precisa ser, no final precisa ter uma chamada, né, para ação, né, para poder, com o objetivo de captar mais leads, enfim, de conseguir mais clientes, enfim, conseguir, ou você pode colocar em números, né, tantos clientes, X clientes, aumentar as vendas, detalhar para a IA o que você precisa, como você faria para uma pessoa, né? Qual o seu segmento, qual a persona que você Qual a quer pessoa, atender, né? né? Então tudo Onde é isso que é está muito seu público? Inclusive, importante. você pode usar a IA para, né, fazer uma análise do seu público também, pedir para que Isso. ela se limite àquilo também, né? Você pode colocar lá no prompt, né? Pedir para que a IA se limite somente a esses links, a esse material que você subiu. Para ela, você pode subir arquivos para a IA, né? Inclusive, o ChatGPT tem a função de projetos, né? Que, inclusive, está na versão grátis agora, né? Para projetos. Então, projeto, você cria uma pastinha lá, né? Sei lá, vendas. E aí você sobe documentos que vão dar diretrizes sobre o seu processo de venda e ali, naquela janela, a IA só vai usar aqueles materiais que estão ali. Então, ela vai se limitar àquele documento para você criar processos de vendas, né? Então, para quem trabalha com jurídico, né? Então, você pode subir lá, fazer uma pastinha, sei lá, criador de contratos, né? Então, você pode colocar um modelo lá e falar como você quer a saída e ela vai se limitar àquilo. Então, você começa a delimitar o uso da IA, né? A instrução que você deu para ela, para que a saída siga um padrão, né? Como a gente está falando. Então, que tarefas que eu posso reduzir, né? Otimizar aqui, né? E as principais que a IA consegue fazer são as tarefas repetitivas, né? Processos que não são, que tomam tempo, mas que não são tão estratégicos assim, que tomam ali seu tempo, né? Então você pode delegar para a IA, passar ali uma instrução geral e avaliar essa saída para ver se está contente de acordo com a sua estratégia, para livrar seu tempo para você pensar nas coisas que de fato cabem a você, né? No negócio e que de fato importam. Legal. Eu ia puxar um gancho lá no final, você trouxe agora e vai casar perfeitamente. Essa questão de você pode pegar as suas informações e colocar para a IA ler, interpretar e executar uma tarefa, né? Hoje mesmo, quer dizer, no final de semana, e eu concluí hoje, né? Eu só joguei lá na sexta-feira, fiz umas análises e hoje eu fui finalizar. Eu peguei o histórico de um dos clientes de vendas de 2024 e 2025 e aí são todas as vendas. Estava lá uma planilha com 5 abas, coloquei para o chat GPT analisar quais foram os principais 10 clientes, e aí cada cliente dessas vezes comprou 5 vezes durante o ano, outro comprou 12 vezes, outro comprou uma vez, mas de 2024, quais foram os 10 clientes principais que mais compraram? E aí eu pedi para ele gerar uma planilha, né, com esses dados, e ele me gerou, sim, 80% correto. Eu fui verificar se os números estavam batendo, que é importante, né? Você não pode confiar cegamente, a gente já falou sobre isso aqui. E a partir daí eu consigo fazer análise assim, o ticket médio caiu. Por quê? Porque um cliente que compra bastante deixou de comprar esse semestre. Qual a estratégia agora que eu posso fazer para aumentar o ticket médio já que esse cliente não comprou? E aí eu consigo ter várias visões, consigo ter vários dados, várias informações, insights para tomar decisões. Diferente de eu ter uma planilha com 5 abas, onde eu teria que olhar vários filtros, onde eu teria que fazer cálculo manual. Eu joguei a planilha lá, fiz o prompt detalhado do que eu queria, para analisar quem são os clientes que mais compraram, qual o ticket médio deles, qual o período, quais as datas que eles compraram, e aí eu vi qual o período do ano. E aí eu estou tomando eu consigo agora tomar decisões e desenvolver estratégias de vendas comercial com base em dados reais. Não foi que ele pesquisou na internet, ele pesquisou na planilha que eu Sim. anexei, né, de uma informação que eu já tinha na minha empresa, né, no caso a empresa do cliente. Então,
A gente até começou isso outra vez em uma live que a gente fez no Instagram, né, sobre empresa inteligente. Empresa inteligente é o que utiliza as informações que já tem em casa, Que- né? E aí, hoje, com a ajuda da IA, ainda mais para tomar decisões com base em dados reais, não Exato. em achismo, né? Não em Sim, dados fictícios, ou meu concorrente fez, eu vou fazer também, e aí não sabe se faz sentido para ele ou não. Fala exatamente. um pouco sobre isso, já que você gosta de essa questão de BI, Da não área gosta de não, né? dados, É a exatamente. sua área, É a minha questão de área. BI, questão de gestão de projetos. Exatamente. A gente, existe um conceito na área de dados, né, que é o lixo que entra é o lixo que sai, né? Então, se você, a IA ela se alimenta de dados, né? Então, a IA, as IAs elas nada mais são do que ferramentas que consultam bancos de dados, né, gigantescos do mundo inteiro, de diversos tipos de informações, né? Mas ali, como você estava falando, né? Como a gente falou no começo, como ela é generativa, ela consulta milhões de bancos de dados, bilhões, eu diria, né? E traz a informação para você e gera texto para você e te dá uma resposta. Mas onde exatamente que ela consultou esses dados, né? Da onde que ela tirou esses dados, né? Que relações que ela fez entre esses dados, né? Será que elas estão corretas? Então, essa questão de você delimitar o que você deseja e fazer um prompt estruturado, inclusive existem áreas de estudos, né, que são chamadas de engenharia de prompt, que você estuda como você estrutura esse pedido para a IA, você começa a delimitar, né, o que a IA vai te dar, né, inclusive, como você deu o exemplo dos dados da consultoria que você estava fazendo, é uma informação que você alimentou para a IA, então você trouxe dados para ela relevantes, reais, né, e solicitou uma saída com base nesses dados. Então, ela fez uma análise delimitada com seu prompt com base nesses dados. Então, por exemplo, a IA, ela depende dos dados para poder fazer essa geração de insights para você. Então, se você imputa dados ruins na IA, né, você vai ter dados ruins. Então, então fala-se muito aí, né, machine learning, né, ciência de dados, esses termos difíceis aí, mas todos essas técnicas com dados ruins, a saída vão ser dados ruins, só que vão ser análises bonitas, né, com gráficos bonitos, muito legal. A IA vai gerar um monte de coisa lá para você, mas nada daquilo é real. Então você precisa ter o contexto dos dados corretos. Então, de novo, um passo atrás, como é que, né? Da onde vem esses dados? Então você tem lá na empresa um sistema de Será nota se o fiscal, né? CRM está sendo bem O preenchido, CRM né? está bem preenchido, né? Os dados do cliente estão corretos, né? Os dados de vendas estão corretos, a quantidade de vendas, né? Os produtos estão cadastrados, né? Tá tudo certo lá, né? Porque se você só baixa a planilha e coloca na IA, ela vai ler o que tem lá e vai fazer uma análise muito bonita, e ainda vai perguntar para você, né? Quer que eu gere em PDF, né? Quer que eu gere uma apresentação? Nossa, apresentação linda, PowerPoint lindo. Mas tudo errado, né? Então é que você vai tomar decisão com base nos dados errados, né? Então, assim, nada pior do que você tomar decisão com dados errados, né? Às vezes é melhor você tomar decisões com base na intuição do que você já faz do que você ir confiante nos dados, né? E tomar decisões erradas. E a IA só vai amplificar isso se os dados forem ruins, né? Então, hoje na área de dados, as IAs são muito utilizadas justamente para esse processo, né? Que chama-se de BI com IA conversacional, né? Então, você pede, faz perguntas aos dados, né? E você tem o retorno da IA com base naqueles dados. Então, ela já está configurada e setada para aquilo. Então, muitas empresas hoje usam painéis de BI, né, enormes, com vários gráficos, mas nem todo mundo vai ter a profundidade de entender aqueles gráficos difíceis, né? A análise de dados não é sobre você fazer gráficos difíceis e complexos, mas de você comunicar, é uma ferramenta de comunicação, né? Eu estou comunicando o que está acontecendo na empresa e isso aqui tem que me chamar para tomar alguma ação, né? Então é o que chama de data driven, né? Dirigido por dados. Isso. Então você tem um gráfico que mostra uma linha que está caindo. Isso aqui é o quê? É uma variação normal, né? Ou é uma sazonalidade normal? As vendas caíram, normalmente caem nessa época, ou é algo que eu preciso de fato me preocupar? Você vai pôr uma lupa e vai investigar, né? Então, só que hoje as empresas grandes já têm usado isso. Você abre uma janela de pop-up de IA, né? E aí você pergunta ali para IA qual foi a maior venda do mês, né? Quem é o vendedor que está vendendo mais, né? Qual é o produto que vendeu mais? E a IA consulta os dados e responde, né?
Só que isso não precisa ser feito só para quem tem BI caro e painéis, né? Você pode fazer isso com a própria IA Se tiver uma boa generativa. planilha, um sistema que gere um Sim, relatório se você tiver um detalhado, relatório, você pode integrar com esse qualquer pessoa consegue relatório. fazer pelo celular, inclusive. Sim, pelo celular, você consegue integrar lá no seu relatório, né? Delimitar ali que a IA utiliza somente aqueles dados. Você precisa garantir que a IA não vai fazer isso, né? Você precisa garantir que os dados estejam corretos. Então, se você planeja usar IA, é bom dar uma revisada nos dados, né? Limpar esses dados, conferir se os dados estão fidedignos, corretos. E aí você conecta a IA. Uma IA, o próprio ChatGPT consegue fazer isso hoje. Você conecta no Google Planilhas, né? Você garantindo que os dados estão corretos, você delimita que ela vai fazer aquela consulta somente naquela planilha e você pode simplesmente perguntar para aquela IA. Vai ficar um chatzinho lá salvo seu, né? Vendas. Você pode perguntar para a IA. E ela pode gerar gráficos, inclusive, para você, né? Se você desejar. Mas ela pode resumir. Ó, resuma para mim as vendas da última semana, do último mês. Né? Qual foi o produto que vendeu mais? Por que quais as possíveis hipóteses, né, para esse produto ter, né? Pode ser que você perguntar por que esse produto vendeu menos, a IA pode ser que ela invente ali, porque ela não sabe o contexto exato da sua empresa, mas você pode pedir para ela hipóteses, né? Quais as hipóteses que podem ter feito essas vendas caírem com base nesses dados que eu subi aqui da planilha, né? E aí você vai pensar, pô, é mesmo, será que pode ser isso, né? Então você já vai ganhar tempo, como no exemplo que você deu, né? De você abrir essa planilha, fazer gráfico manual, calcular aquilo, ou você correr atrás de colocar, por exemplo, eu falo, puxo sardinha para o Power BI porque é meu xodó, né? Mas você não precisa comprar um Power BI imediatamente, pedir para alguém fazer um painel. Você pode usar a IA a um nível mais local do seu negócio, né? E fazer essas perguntas para os dados, porque no fundo é o que o empresário quer saber, né? Porque o gestor quer saber. Então não precisa saber gráficos complexos, dados complexos. Você precisa saber se vendeu, se não vendeu, né? Onde é que está o problema, por que não vendeu, né? Se a produção está correta, se os dados mostram que as vendas estão... Se as ações que você fez de vendas, né? Sei lá, você fez uma ação de venda na loja, você precisa saber se aquilo deu algum resultado, né? Se o que você investiu deu resultado. Você pode pegar a planilha do sistema depois, do CRM, e olhar, bom, a conversão foi essa, e pedir para a IA te ajudar a acelerar esse processo. Por quê? Porque você não vai gastar 3, 4 dias, uma semana só olhando a planilha. Você já pode olhar os insights que a IA gerou, né, com base nessa planilha, e já está pensando na estratégia ou até mudar a estratégia, né, e solucionar ou manter a estratégia. Então, a IA vai, como você falou, né, vai no meio desse processo de vendas ali, ele vai cortar caminho, né? Vai Isso. cortar caminho para você e você já vai gastar a sua energia, seu tempo pensando na próxima ação de vendas, na próxima captação de clientes, na próxima solução, né? Não ficar E você preso no pode utilizar atendimento. ela justamente para as próximas etapas. Identificar desse problema. Agora, o que você sugere como solução? Ela vai sugerir alguns caminhos, E aí você vai avaliar né? se no contexto faz sentido aquilo, né? né? Exato. Você ela é generativa, então ela é ótima para isso, ela vai te gerar ideias que talvez você não tivesse O limite é pensando. a O sua limite é a sua criatividade, criatividade, a exatamente. sua criatividade. Tenho certeza que você tem problema na sua empresa e ela ajuda a resolver o problema. Só saber utilizar de forma estratégica. Jefferson, muito obrigado. Assim, o tempo É tá isso, o tempo tá curto corrido, hoje. né? A gente já chegou aqui com o tempo meio que estourado, mas tenho certeza que quem ficou até o final viu aí diversas aplicações, diversas possibilidades de utilizar a IA hoje e agora, já no celular, no computador, baixando o relatório do seu sistema, baixando a planilha, utilizando a planilha que você já usa no Excel, ou estruturando bem um comando, né, um prompt, para ter ali insights, para ter ali desenvolver estratégia, para mapear e melhorar o seu processo interno. E eu queria agradecer mais uma vez e deixar o canal aberto para você falar um pouco aí do que você faz, como pode encontrar. Você está lançando aí uma newsletter, como é que você pode ter Isso, acesso, enfim. exatamente. Eu escrevo, né, uma newsletter semanal sobre análise de dados, né, e também sobre IA. Então, no meu perfil no Instagram, Jefferson Lemos com 2 Fs 93, vocês vão encontrar lá na bio o link para inscrição. Né? Então, escrevam lá para se atualizar sobre IA, né, as notícias da semana, o que rolou
de mais importante aí no mundo da IA, né? É muita coisa, né? Tem até fofoca às vezes, né? No mundo Às da vezes IA. tem, o mundo da IA Tem tem lá Mark fofoca, beleza. Zuckerberg, Fulano. Elon Musk, Sam Sim, Altman, exatamente. faz um Twitter um contra o outro. Então, É, até assim, tem mas notícias sérias, né? Tem novidades e tem fofoca também, para também, quem né, para gosta, para gerar. quem gosta. Mas tem recursos novos que são Sim. lançados, eu escrevo lá, coloco lá, ó, lançou essa questão dos projetos no ChatGPT que lançou agora. Você pode criar uma pastinha, subir uma planilha, ó, você pode pegar a planilha que mais te dá dor de cabeça hoje, já testar, coloca lá no ChatGPT grátis, coloca lá projetos, coloca a planilha e faz perguntas. Você vai ver, vai gostar, você vai gostar, Exato. né? Depois você vai aprimorando, mas faça isso que você vai gostar. E essa notícia da novidade desse recurso eu trouxe na IA também, perdão, na Newsletter. newsletter, exatamente. Então, me siga lá no Jefferson Lemos 93, também no LinkedIn Jefferson Lemos, que eu coloco o link lá para vocês e vamos acompanhar aí, ficar atualizado sobre as novidades da IA no Brasil e no mundo. É isso, pessoal. Por hoje é só, né? Mas a conversa continua aqui nos comentários. Você pode deixar uma pergunta, você pode chamar a gente no Instagram também se tiver alguma dúvida. E o importante é você manter essa chama acesa, né, da curiosidade e agir como uma criança lá e apertando os botões para ver o que dá. Não tenha medo de quebrar o brinquedo. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer Você nada. se Se der apaga, errado, né? Se apaga. se a resposta não for boa, se você não está satisfeito com o resultado, abre uma nova conversa, vai para outra ferramenta. Existem diversas ferramentas gratuitas que você pode testar agora, hoje, não deixe para amanhã e passar a ter melhores resultados, ter aí, como eu sempre falo, né? Reduzir seu custo, reduzir seu tempo, ser mais assertivo e estar à frente do mercado, porque ainda, infelizmente, né, ainda nem todo mundo está utilizando a IA como deveria utilizar, então ainda tem espaço para você se destacar e a gente está aqui fazendo esse bate-papo para ajudar você nesse processo. Então, até a próxima e estamos juntos aqui no Instagram, no LinkedIn também, no Acelera Marketing. Até mais.